Diga comigo, Deus é bom. Você realmente confia que Deus é bom? Amém? Então, se você confia que Deus é bom, onde está o sorriso no teu rosto? Cadê o sorriso? Eu quero ver daqui todo mundo sorrindo. Ah, mas é hipocrisia. Não, não é hipocrisia não, meu querido. Hipocrisia, sabe o que significa hipocrisia? Hipocrisia é você se passar por uma coisa que você não é. Aí você pode estar pensando assim, tá, pastor, mas eu estou triste hoje. Sim, você disse bem, você está triste hoje, mas você é feliz. Diga, eu sou feliz. Diga, a alegria do Senhor é a minha força. Se Jesus te fez feliz, você pode estar momentaneamente triste, mas isso não é a tua natureza. Amém? Não é a tua natureza. Amém. Glória a Deus. Então vamos sorrir para o teu vizinho aí, a pessoa que está ao teu lado, sorri. Eu estou olhando, viu? Olha o que eu estou vendo. Não faz mal, querido, você não vai ficar doente, nem. Ah, meu Deus. Mas é porque eu discuti com ele hoje. Então, quebra essa discussão rindo agora. Melhor é Deus. Maior é Deus e melhor é Deus. Amém? Deus está a favor daqueles que amam Ele. E Ele resolve qualquer situação. Seja física, seja espiritual, emocional. Ele resolve. Amém? A palavra que nós temos do Senhor hoje, o nome dessa pregação é consciência espiritual. Diga, eu preciso ter uma consciência espiritual. Diga melhor assim, eu preciso me mover, agir, fazer conforme essa consciência. Você prestou atenção no que eu disse? Você precisa agir, se mover, fazer conforme a consciência espiritual. Então vamos lá para João. Presta bem atenção, mas eu quero que você preste uma profunda atenção a esse texto. Esse é um texto tremendo. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 a 23. É um texto que você conhece já, mas eu quero dizer para você que tudo que você precisa vai ser respondido com essa palavra. Você precisa de algo para mudar a sua vida, precisa de direção, precisa de cura, precisa de uma resposta. Preste bem atenção a essa palavra. Então aqui em João capítulo 1, versículos 19 ao 23, diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Antes da gente continuar, eu gosto de fazer isso porque quebra o gelo, né? Olha para o vizinho que está ao teu lado aí, à direita, e diz, olha bem nos olhos, diz assim: Quem é você? Diga de novo, quem é você? Amém? Pode voltar aí. É muito importante isso. Essa pergunta parece bem simples, mas ela é extremamente profunda na sua significância, é extremamente profunda na determinação do que você vai fazer e vai ser, porque esta pergunta, ela tem relação com o nível de consciência espiritual que você tem. Quando a gente faz a pergunta como fez agora, quem é você? Nós não estamos perguntando qual é o teu nome, nem que profissão você tem, né? Porque algumas dessas pessoas aí, a pessoa que você olhou pode ser teu marido, tua esposa, teu amigo, e você conhece quem é essa pessoa, mas essa pergunta é muito mais profunda, porque talvez a pessoa que ouviu essa pergunta não sabe realmente quem é. Então, o motivo que nós vamos ouvir essa pregação hoje é para mexer no seu interior. E você se perguntar se realmente você sabe quem você é. Eu tenho quase certeza absoluta que a maioria não sabe ainda quem é. Ah, que é isso, eu sei, eu me resolvo, eu sei, estou bem resolvido com relação a mim mesmo, tá? Está bem resolvido? Você pode ser feliz na profissão que você exerce, você pode ter uma família abençoada,
Você pode estar bem resolvido a respeito de quem você é e mesmo ainda não entendeu o que significa essa palavra. Porque nós não estamos tratando aqui sobre satisfação profissional, não estamos tratando aqui sobre satisfação familiar, nem mesmo satisfação psicológica. Nós estamos tratando sobre algo que tem a ver com o motivo pelo qual você existe nesse mundo. Como dizia Mark Twain, ele dizia uma frase, uma expressão que muitos repetiram aí, mas não sabia que vinha dele, Mark Twain. Ele dizia o seguinte: há 2 dias importantes na vida de um homem, é o dia que ele nasceu e o segundo dia é quando ele sabe por que nasceu. Porque dia que nasceu a gente sabe, mas você sabe por que você nasceu, por que você veio nesse mundo? Então a pergunta que fizeram para João foi relacionada com isso. Você quem é? Quem tu és? Por que eles perguntaram isso? Porque João estava pregando e estava juntando gente. E aí os sacerdotes em Jerusalém mandaram, procura saber quem é esse aí, se esse é o Messias, quem é que ele é. E aí diz no versículo 20, ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Messias, ou seja, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és tu, pois? És tu Elias? Ele disse, eu não sou Elias. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Veja bem, Jesus mais adiante diz que João é Elias, mas aqui ele está dizendo que não é. O que isso demonstra? Que João não tinha consciência que ele era o Elias, mas uma coisa ele tinha consciência, é do chamado que Deus tinha para a vida dele. Que as pessoas te chamem de Elias, que as pessoas te chamem de uma mulher ungida de Deus, que as pessoas te chamem como um vulto do cristianismo, que as pessoas te chamem, mas que não seja tu mesmo que te chame, mas que você tenha consciência de que para que você veio a este mundo. Então nós vemos que ele disse, eu não sou Elias, mas Jesus lá na frente vai dizer que ele era o Elias. Então ele disse assim no 22, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? O que dizes a respeito de ti mesmo? O que ele foi dizer agora, não é que ele era um vulto, era Elias. O que ele foi dizer é o que ele sabia do chamado que Deus tinha para a vida dele. E é aqui que tem a resposta dessa pergunta que você fez. Quem tu és? Você precisa saber qual foi o motivo pelo qual você veio a esse mundo. E diz assim, ele respondeu no 23, então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, João tinha consciência de quem ele era, e quem ele era não era um nome ou um cargo. Ele sabia quem ele era pelo chamado que Deus tinha dado a ele. Ele era a voz que preparava o Messias. Eu quero dizer uma coisa para você, todo mundo que está aqui tem um chamado de Deus. Todo mundo que está aqui não é um aborto, alguém que foi rejeitado. Mas meus pais rejeitaram, eu sou uma pessoa que foi adotiva, ou o que quer que seja. Querido, qualquer pessoa pode rejeitar você, mas Deus chamou você, comissionou você, cada um de nós, então você não foi rejeitado por Deus. O simples fato de você ter aceitado Jesus e vir para uma igreja já demonstra que você foi aceitado por Deus e não foi rejeitado por Deus. Você entendeu? Sabe o que é isso? Dizer que é a voz que clama no deserto, isso é consciência espiritual. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Cada um de nós devemos ter consciência de quem nós somos. Amém. Então, embora sejamos muitos e temos a cada um a nossa parte do corpo de Cristo, o menor órgão do corpo de Cristo é importante demais para ele. Mas mesmo esse menor órgão do corpo de Cristo deve ter consciência espiritual de quem ele é. Eu não sei você, mas eu tenho consciência de quem eu sou. E eu te digo mais, não é para orgulho não, os demônios sabem quem eu sou. E eu já tive até experiência fora, andando, com pessoas endemoniadas, mostrando claramente que eles sabem quem eu sou.
Mas o diabo trata você assim, ele quer que você se sente, acha que você não é importante. Eu sou uma ovelhinha pequena. Não, você é importante para Deus. A menor pessoa aqui é importante para Deus, e não só é importante porque Ele te ama, mas você é importante também porque cada um de vocês tem um chamado. Não, mas eu não estou falando de 5 dons ministeriais, eu estou dizendo pessoas que podem testemunhar. Aqui está falando que esse era o testemunho de João, mas você pode ser o testemunho na sua família, no seu trabalho, diante das pessoas que você conhece, no seu bairro, na sua rua. Cada um de nós somos importantes. Se você conseguir ser o canal para a salvação de uma vida, você já recolheu vai ter muitos tesouros no céu. Você entendeu? Uma vida é suficiente. Uma vida. Então, a pergunta é: quem é você? Quem é você? Eu acho que eu devo ter pregado essa palavra umas 3 vezes já na minha vida. Olha como Deus trata. Você é quem Deus diz que você é. Olha como Deus trata você. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por vós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Primeira consciência que você deve ter é que você é justiça de Deus. Diga: eu sou justiça de Deus. Veja que está escrito aqui na palavra que Jesus, Ele foi feito pecado no meu e no seu lugar, para que você fosse justificado pelo sangue e você se tornasse justiça de Deus. O que significa isso? Que você é a conexão, cada um daqui, é a conexão entre o céu e a terra. O que? É exatamente. Porque só há conexão com o divino, só há conexão com Deus, só há conexão com o trono de Deus, se houver justiça. E o que está falando aqui não é esse negócio de justiça pública, né? Polícia ou a justiça dos tribunais. Não, aqui está falando sobre a capacidade de estar sem nenhuma culpa ou condenação, ou seja, purificado dos seus pecados. Querido, querida, se Jesus pagou o preço pelos seus pecados, você tem livre acesso ao trono de Deus. Deus ouve as suas orações. Deus ouve o seu clamor. E aí, lembra quando eu disse no começo, tudo que você precisa vai estar respondido nessa pregação, não é? Talvez você já comece a perguntar: peraí, mas eu estou passando por isso ou aquilo? Eu estou doente, ou estou faltando dinheiro para eu pagar minhas contas, ou estou tendo dificuldades. E aí eu te pergunto mais uma vez: quem é você? Porque se você tiver consciência que você é justiça de Deus, você já deveria saber que Deus já providenciou e está agindo em seu favor para resolver esse problema. Só que tudo é pela fé. E se você começar com um sentimento de autocomiseração: eu não sei quem eu sou. Será, pastor, que é como você está dizendo? Não é fé esse tipo de atitude. E os benefícios da cruz não vão agir na sua vida. Aí você pode pensar: mas Deus conhece o meu coração, Ele tem misericórdia de mim. Tem um tempo em que Deus desconsidera a ignorância. Mas quando você começa a ter relacionamento com o Pai e com a sua palavra, Ele não vai mais agir como se você fosse um bebê. Ele vai esperar de você a resposta no Espírito. Por isso que Jesus Cristo disse na tempestade: por que vocês são tímidos? Porque sois assim tão tímidos, disse para os discípulos. Porque Ele estava esperando uma resposta de fé. Se fosse assim como você poderia estar imaginando: Deus tem misericórdia, Ele vai agir. Ele simplesmente teria se levantado no meio da tempestade, ter parado e ter dito: graças
a Deus, vocês deveriam ter um coração grato, porque eu sou o filho de Deus e estou aqui exercendo misericórdia sobre a sua vida. Não foi isso que ele disse. Ele simplesmente disse para os discípulos: por que vocês são tímidos? Sabe por que existe essa timidez e esse medo? Porque as pessoas ainda não sabem quem são. Porque no dia que você saber quem você é, você não vai calar a boca, e você vai abrir a boca como profeta, como homem, como mulher de Deus, e declarar os benefícios do Senhor na sua casa, nas suas finanças, no seu corpo, na sua família. Entendeu? Mas é tudo uma questão de consciência mental, mas acima de tudo espiritual. Amém? Essa consciência espiritual vai manifestar os benefícios de Deus sobre a sua vida. Aí você pode pensar: mas não é Deus que faz? Desse jeito não sou eu que estou fazendo. Não, não é você que está fazendo. Mas a Bíblia deixa claro que a fé tem ações correspondentes. E o que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, por exemplo, você veio hoje aqui para a igreja não só para receber algo da parte de Deus, mas prestar um culto a Deus. Ora, prestar um culto a Deus é uma obra ou uma ação correspondente. Você entendeu? O fato de você ter saído no dia hoje, frio, da sua casa, para vir para a igreja, é uma obra. É ou não é uma obra? É obra, mas é uma obra de quê? Uma obra de justiça. É uma atitude de fé correspondente. Da mesma maneira, abrir a boca e dizer as verdades da palavra a seu respeito, a respeito da sua família e a respeito do seu corpo, das suas finanças, é uma obra e uma ação correspondente. Não é você que está fazendo para que as coisas aconteçam. É Deus que já fez na cruz do Calvário e você tomando posse e andando conforme essas realidades. Você entendeu? Mas você precisa ter essa consciência espiritual, senão você vai ficar com esse coitadismo. Misericórdia, Deus, da minha vida, da minha família. Isso não funciona, querido. Amém. Toda vez que eu faço essa coisa de, minha vida, coitadinho de mim, eu só me lembro daquele personagem de desenho animado. Eu acho que vocês não eram dessa época, não, mas tinha uns desenhos antigos de Hanna-Barbera. Acho que o irmão ali sabe. Gostava muito, era o leão e a hiena. Não era? Se eu não me engano, o nome da hiena era Hard, ou era Ward, algum nome assim. Aí toda vez que o leão dizia: vamos fazer isso e vamos fazer, aí a hiena dizia: ó vida, ó dia, ó azar. Tudo era choro, tudo era ruim. Sabe que tem crente que é igual a hiena? Ó dia, ó azar. Era muito engraçado esse personagem, mas tem gente que é assim. Está sempre se lamentando. Lamentações não vão mudar a sua vida. Murmurações não vão mudar. O que vai mudar a sua vida é a consciência espiritual de quem você é. Isso vai mudar a sua vida. Porque Jesus sabia muito bem quem ele era, e foi por isso que ele foi até a cruz do Calvário e pagou o preço para que você tenha a consciência de quem você é em Cristo Jesus. E a primeira coisa é que você é a justiça de Deus. Diga: eu sou justiça de Deus. Aleluia. Uma outra consciência que nós precisamos saber de quem nós somos é que nós somos filhos de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, querido, você tem a natureza de Deus. Em 1 João capítulo 3, versículos 1 e 2 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. 3 vezes ele está dizendo aqui. Versículo 2: agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. De que ele está falando aqui? Da ressurreição, corpo glorificado. Porque a última coisa que falta se manifestar em nós é a glorificação do corpo, é a ressurreição. A Bíblia está falando aqui sobre receber o corpo glorificado, que aí é o último inimigo a ser vencido, é a morte do corpo físico. Então ele diz aqui: ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é.
Simplesmente ele está dizendo aqui, a única coisa que falta da gente ser igual a Jesus é o corpo glorificado. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que Jesus, veja bem, é o primogênito de muitos irmãos. Jesus era o Filho de Deus e nós nos tornamos filhos de Deus por causa de Jesus. Ele é o primogênito e nós somos os irmãos mais novos. Então, o que nós somos é filhos de Deus. Então, além de justiça de Deus, você é filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Queridos, os filhos têm a natureza do seu pai. Evidentemente, não estamos falando de um aspecto genético, mas estamos falando de um aspecto espiritual. Por que você tem vontade de vir para a igreja? Sabe por que você vem para a igreja? Porque a natureza de Deus está em você. É por isso que é estranho crente desigrejado, que não quer vir para a igreja. Né? Eu acho muito estranho isso, é muito estranho. Eu acredito que todo desigrejado não só tem que voltar para a igreja, mas tem que se converter de novo. Porque, queridos, nós somos filhos de Deus. Amém? Eu sou filho de Deus. O que me dá prazer, eu estou falando por mim, o que me dá prazer é a palavra de Deus. Você está entendendo? Claro, eu tenho meus gostos particulares. Eu gosto de assistir um jogo de futebol, né? Gosto de assistir um filme, gosto de dar umas voltas aí, dar lá pelo shopping, pelo centro da cidade. Gosto de coisa de computador, gosto de perfume, gosto de livros, gosto de ler muito. São os meus gostos particulares. Mas nada disso me dá a vida que a palavra de Deus dá. Porque a única coisa que me fortalece e que gera fé é a palavra de Deus. Por isso que Romanos capítulo 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, por você ser filho de Deus e filha de Deus, você pelo menos deveria ter prazer na palavra de Deus. Você veja que nós somos aqui, o pastor, estamos aqui ministrando a palavra, mas presta atenção em algumas coisas. Toda palavra de Deus, ela é de Deus, ela não é de homens. Logo, a pregação que nós estamos dando aqui é em cima da Bíblia. Veja quantos versículos nós citamos e ainda vamos citar. Você entendeu? Então, o que vai mudar a sua vida não é a opinião da cabeça do pastor. O que vai mudar a sua vida é o que está escrito na palavra. Porque o que está escrito na palavra você sabe que é de Deus e vai gerar fé. Então eu já mostrei aqui um versículo que diz que você é justiça de Deus. E agora nós estamos vendo outro versículo que diz que além de justiça você é filho de Deus. Então quem você é? Diga, eu sou justiça de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Ainda tem mais. Sabe quem você é também? Vamos lá para João capítulo 4, versículo 23 e 24. O Senhor diz para aquela mulher samaritana, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é, 24, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, ele disse, vem a hora e já chegou. Por que ele disse isso? Vem a hora e já chegou. Porque através de Jesus já chegou o momento. Quando você nasce de novo, você se torna também um verdadeiro adorador. Amém? O que significa isso? Que você tem condição de adorar o Pai. Quando você levanta as mãos, Ele está recebendo a tua adoração. Veja que você é filho de Deus, você é justiça de Deus e você é um verdadeiro adorador. Então, no momento que está tendo louvor e adoração, é o momento de você estar no mesmo espírito do Senhor. Um momento em que você deve levantar as mãos e deve adorar a Deus. E o que é adorar a Deus? O que é adoração? Sabe o que é adoração? Adoração é reconhecer e prestar um culto a Deus pelo que realmente Ele é. Não é pelo que Ele pode fazer, é o que Ele é. Você entendeu?
Ora, se Deus é o teu Pai, então o verdadeiro adorador, que é um filho e é justiça de Deus, consegue adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele recebe a sua adoração. Sabe, eu gosto de dizer que a adoração é o mais alto nível de fé. Porque quando você está no meio de uma tribulação, se você levanta as mãos e começa a adorar, só consegue fazer isso porque você é um adorador que adora em espírito e em verdade. Só consegue fazer isso porque você não vive pela consciência, mas pelo seu espírito, consciência espiritual. Só consegue fazer isso porque você é justiça de Deus, porque as suas orações são ouvidas diante de Deus, porque Deus é o teu Pai e Ele quer te abençoar e Ele é bom. Então diga comigo, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou justiça de Deus. Diga, eu sou um verdadeiro adorador. E aí a pergunta começa a ter resposta. Quem tu és? Quem tu és? Uma outra consciência que você precisa ter é que como filho de Deus, justiça de Deus, e verdadeiro adorador, você representa Deus aqui na terra. Veja, não é o pastor só. Todo filho e filha de Deus representa Deus aqui nessa terra. Ah, que é isso, pastor? Vamos lá para 1 João capítulo 4, versículo 17. Diz assim, presta atenção. Olha só, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Eu tenho certeza que tem crente aqui que nunca tinha lido esse versículo. Ou leu assim, lendo o livro de João e não prestou atenção. Eu vou ler de novo. Olha. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo Ele é, ou seja, segundo Jesus é, nós somos aqui neste mundo. Ou seja, você representa Jesus nesse mundo. Querido, você já começa a perceber que vai gerando uma fé no seu interior, não vai? A palavra gera fé, não gera? Então você não é só justiça de Deus e filho de Deus e verdadeiro adorador. Você representa Jesus aqui neste mundo. E as pessoas, quando é para abençoar os pobres, todo mundo entende isso, né? Até o pessoal que não vive na igreja. Quando alguém chega e diz aqui, você é Jesus para aquele pobre que está precisando ali. Aí todo mundo, é mesmo. Aí se compadece, aí pega uns alimentos. Eu não estou dizendo que é errado, eu só estou dizendo que esse caminho é muito fácil, tá? Aí você pega e dá. Ixi, eu fui Jesus para essa pessoa. Oh, glória a Deus, fica todo mundo alegre, coisa boa. Mas Jesus não só se compadecia do pobre, Jesus também repreendia tempestades. Jesus também pregava com intrepidez e ousadia. Jesus profetizava. Jesus fazia muitas coisas que é preciso ter coragem para fazer, mas Ele te deu esse poder e essa autoridade. É por isso que eu disse aqui na quinta-feira, às vezes você precisa dar uns gritos. E deixa eu dizer uma coisa para você, demônio não é expulso por grito não. Mas você precisa se levantar dando grito muitas vezes, que é para você tomar posse de quem você é e ter vergonha na cara. Porque a gente, às vezes, tem que botar os demônios para fora gritando mesmo. Você entendeu? Não é porque o demônio está com medo do seu grito, é porque ele está com medo da sua intrepidez. Entendeu? O demônio não tem medo de grito, não, mas ele tem medo de fé. Porque você não vai chegar para o demônio e dizer, ô seu Satanás, saia daqui, por favor. Por favor, viu? Eu sempre fui quietinho, você viu que eu nunca fui brabo. Seu Satanás, saia daqui. É assim que o demônio, ele não respeita isso não, querido. Ele não respeita isso. Ele não está nem aí com crente que faz assim.
E ele vai continuar perturbando a vida e a família e a saúde da pessoa. Por isso que eu disse que às vezes você tem que dar um grito, porque você tem que se levantar e tomar posse e consciência espiritual de quem você é. Oh, Jesus! Desperta, ó tu que dorme, e Cristo te esclarecerá, diz a palavra do Senhor. Tem que haver um chacoalhar, um despertamento. Rapaz, você não veio para esse mundo para estar sofrendo. Você veio para esse mundo para ser Jesus aqui nessa terra. Sabe quando você está no ponto que Deus quer? Quando você não está com medo de ninguém nem de nada. Não é o que a Bíblia diz? Contigo eu passo por meio de um batalhão. Tem uma musicazinha que canta aí. E diz mais, porque a palavra do Senhor é provada. Diz esse salmo. Isso significa que você entra numa ala de doença infecciosa e vai para o outro lado e depois faz um exame e não tem nada. Isso significa passar no meio de um monte de gente endemoniada e eles não vão fazer nada contra você. Você sabe o que é isso? Sabe, essa coragem de Sansão, essa coragem de Davi no ribeiro de Cedron, é uma coragem típica de quem sabe quem é. Davi sabia quem ele era. Veja que Davi não estava, eu sou o rei de Israel. Não. Você lembra da história de Sansão? Do mesmo jeito de João, perguntar, tu és o Elias? Ele diz, eu não sou. Ou seja, ele não tinha consciência que era Elias. Se tivessem perguntado, Davi, quem tu és? Ele não ia dizer, eu sou o rei, futuro rei de Israel. Não. Mas o que é que ele tinha consciência? João tinha consciência que ele era a voz que clama no deserto. Sabe qual era a consciência do pequenino Davi? Vocês estão com medo? Quem é esse incircunciso para se levantar contra os exércitos do Deus? Ele tinha consciência que ele fazia de um povo que tinha uma aliança que não tinha gigante de 300 metros de altura que pudesse ir contra Deus. Isso é coragem, querido. Toda pessoa que sabe quem é corajosa. Então, enquanto você estiver com medinho, você ainda não sabe quem você é. Não pode ter medo de nada. Eu conheci uma pessoa que pregava a palavra e só conseguia dormir com a luz acesa porque tinha medo do escuro. Mas, rapaz, que vergonha. É vergonha. Que vergonha. Com medo de escuro. Está com medo de algum fantasma, alguma coisa? É? Como é que você vai expulsar demônios se está com medo de dormir no escuro? Você tem que estar com coragem de passar agora pelo cemitério municipal a essa hora da noite ali, no meio lá. Entendeu? Tem que ter coragem de entrar por uma ala de doença infecciosa. Tem que ter coragem de entrar para evangelizar dentro de um presídio. Tem que ter coragem. E isso Deus já te deu, porque Ele capacita e protege aqueles que Ele chama. Então, eu só vou realmente ver, isso vale para qualquer um, que a gente está, ou que nós, ou eu, ou você, estamos realmente tendo consciência de que nós somos, se não tivermos medo. Amém? Medo de nada. Nem da morte. E se você morrer, glória a Deus, está no céu. Medo de morte. Medo de morte? Medo de quê? De se encontrar com Jesus? Que besteira. Tem que desapegar desse mundo. Voltar-se para Deus. Amém. Deixa eu dizer uma coisa. Quando meus pais morreram num acidente de automóvel, o que me chocou muito, na época, entre tantas coisas além da morte dele, foi que chegou nos meus ouvidos que a última pessoa que levou ele para o hospital, porque a minha mãe morreu na hora, mas o meu pai ainda ficou vivo. E na morte que ele estava lá sangrando, ele só dizia uma coisa. Só é o que ele dizia. Conseguia dizer porque ele estava botando sangue pela boca e mal falava. E a pessoa chegou para mim e disse, ele só dizia uma frase. Meus filhos, o que será dos meus filhos? Meus filhos, o que será dos meus filhos? Ele tinha só 2 filhos, ele e minha mãe, era eu e meu irmão, eu era o mais velho. E os dois estavam, ele sabia que a esposa tinha morrido, a minha mãe, e ele estava ali morrendo.
E ele disse, meu Deus, meus filhos, o que será do meu? Era o que ele repetia, é o que ele repetia. Queridos, eu posso testemunhar para você que Deus tomou conta de mim e de meu irmão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não deve ter medo de nada, porque até mesmo em face da morte, qualquer que seja o projeto que está inacabado na tua vida, ou qualquer coisa que venha a acontecer, Deus é Deus o suficiente para cuidar de tudo. Eu estou dizendo isso para você ver que nada, nem mesmo a morte, pode ser coisa para a gente ter medo. É isso que eu estou querendo dizer para você. Deus é o nosso Deus. Diga, Deus é o meu Deus. Oh, aleluia. Eu sei que em parte do meu chamado e do quem eu sou hoje é porque Deus ouviu a oração do meu pai na hora da morte. O que será dos meus filhos? Meu irmão está bem lá em Campina Grande e eu estou aqui servindo ao Senhor. Nós estamos bem. A Bíblia diz, Davi disse, fui jovem e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigando pão. Os filhos que nós temos são filhos de Deus. Você entendeu? E quando a gente vai orar pelos nossos filhos, a gente tem que ter essa consciência e abrir a boca para falar. Viu, Márcia? O Davizinho é do Senhor. Ele vai se converter e será um homem de Deus. É isso que tem que sair da sua boca. Seus filhos, Davis e Cássia, serão não só uma grande bênção, mas serão homens de Deus. Você está entendendo? Agora, por que você pode ter certeza disso? Porque você é justiça de Deus, você é filho de Deus, você é um verdadeiro adorador e você é Jesus aqui nessa terra. Você percebe que a gente começa a ter uma sensação de pertencimento. Sabe, a pessoa gosta de falar essa palavra hoje em dia, né? Nos últimos 10 anos isso ficou muito comum. Empoderamento. Querido, não existe nenhum empoderamento que tenha poder maior do que o poder de Deus. É o verdadeiro empoderamento. Na verdade, é o único empoderamento. É essa consciência ou autoconsciência espiritual. E essa consciência espiritual, essa autoconsciência espiritual faz você se levantar como um leão e como uma leoa e dizendo, Satanás, alto lá, você não vai entrar na minha casa, você não vai entrar no projeto de Deus para a minha vida, você não vai entrar no meu corpo trazendo doença e enfermidade, você não vai permanecer na minha casa, saia em nome de Jesus. Sabe, quanto mais você se envolve com Deus, mais você começa a ter percepções espirituais. Eu fiz assim para a gente sente o cheiro do demônio no ar, sabe? Dá para perceber. Eu percebo logo quando alguém está sendo influenciado por um espírito de engano. Sabe, mas é isso que Deus quer de você. Você tem que ter percepção espiritual para saber com quem você está lidando. Entendeu? Diga, eu sou justiça de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Diga, eu sou um verdadeiro adorador. E diga, eu represento Jesus aqui na terra. Então isso é consciência espiritual de quem você é. A Bíblia também diz que nós somos mais do que vencedores. Diga, eu sou mais do que vencedor. É interessante que o texto no grego original, a palavra a palavra no original é hipernicomen. Hiper vem da palavra hiper, de hipermercado e essa coisa. Então, por isso que diz somos mais do que vencedores, porque hiper é mais do que super. Então, a gente poderia dizer, nós somos hiper vencedores, mais do que super vencedores. O que Paulo quis trazer aqui é a ideia de que há uma consciência, deveria ter uma consciência espiritual, que você não foi chamado para estar mendigando aqui. Você não foi chamado para estar com a cabeça baixa, sendo resultado da sua história de vida. Eu sei, querido,
Eu sei que todos nós somos resultados aqui nessa terra da nossa história de vida, da nossa criação, da nossa família, do contexto social em que nós estamos vivendo. Eu sei, mas o que você deveria saber, e se não soube, saiba agora, é que independente da sua história de vida, do seu contexto social, de onde você veio, da família que você tem, você, por ser filho de Deus, está agora submetido a um ambiente do reino, onde o contexto social é diferente, onde a educação é diferente, onde a realidade espiritual é diferente, onde as palavras são diferentes, onde as leis são diferentes, e a verdade única, verdadeira, a legítima verdade, é o que está na palavra. Então a gente tem que parar dessa história. É porque eu vim de uma família pobre. Porque eu vivi em um contexto social assim assado. Muito bem, essa é a história do seu passado. Mas a Bíblia diz que em Cristo Ele faz nova todas as coisas. Ele faz nova todas as coisas. Então o que importa é o daqui para frente, não é o para trás. O para trás só vai identificar porque é que certas coisas aconteceram ou até mesmo ainda acontecem com você. É um indicativo, não é uma coisa que determina. Um fator determinador, que vai ser a partir de agora isso. Você foi destinado a sofrer. Queridos, isso é uma palavra satânica. Ninguém aqui foi destinado a sofrer. Ninguém. Nem eu, nem você. Pastor, mas se você soubesse quantas coisas ruins aconteceram na minha vida, muito bem, eu vou te dizer uma determinação agora para você. Isso só mostra o quanto o diabo tem medo de você. Você acha que eu não sei que meus pais morreram por causa de uma obra de Satanás? Eu sei. E tanto sei que no dia que eu fui pegar os destroços do carro lá, me chamaram, o delegado disse, você tem que tirar essa ferragem daqui que está atrapalhando. Porque tem um monte de ferragem aqui de vários acidentes automobilísticos. E eu cheguei lá, quando eu vi o carro, pela primeira vez eu tomei um susto, porque a única coisa que estava inteira no carro era a porta-mala de trás. Da metade para frente do carro não tinha mais do que isso aqui de altura, não. Quando eu olhei para ali e imaginei que meus pais estavam ali, eu quase que ia voltando tudo de novo. Eu vi aquele volante todo retorcido assim, saber que aquilo foi quem matou meu pai, eu fiquei muito mal. Eu entendo todas essas questões psicológicas. Mas o que me levantou com muita raiva de Satanás foi que quando nós pegamos aquelas ferragens e botamos no caminhão e saímos daquela cidade, quando a gente ia sair, nós fomos obrigados a parar para poder entrar na rodovia. E o que me impressionou é que naquela hora que a gente parou e ficou ali parado, tinha um determinado lugar de candomblé, de frente, e todas as pessoas que estavam ali saíram, ficaram do lado de fora e começaram a rir para mim. Eu estou com a ferragem do carro do meu pai triste porque os dois morreram ali. Eu vou saindo e o pessoal começa a rir para mim. Do que é isso? Você está entendendo? Quando eu fui pegar essas ferragens, o delegado disse, espera aí, qual é o acidente? Eu disse, como assim? Não, porque de 15 em 15 dias tem um acidente ali naquele mesmo lugar. E não fazia 15 dias que uma família inteira, com 5 pessoas, tinha morrido, todo mundo no mesmo lugar. Aí vai dizer para mim que isso é coincidência? Vai dizer para mim que isso é azar que a pessoa tem na vida? É por isso que eu sabia, isso é obra do meu inimigo. Eu tenho plena consciência que foi Satanás que matou meu pai e minha mãe. E enquanto eu tiver vida, eu não só vou honrar e glorificar a Deus, mas eu vou dar cansaço para o reino de Satanás. Porque eu sei quem eu sou. E por que eu vim nessa terra. Você está entendendo? Aí, às vezes eu vejo pessoas que olham para mim, não vai com a minha cara, e eu já sei o que é. Os demônios que estão na vida daquela pessoa, a solução é o meu chamado, a unção que está sobre a minha vida, e o diabo sabendo já começa a fazer a pessoa não gostar da minha cara. Você entendeu?
Porque quando você tem um chamado, o João ele era a voz que clama no deserto. A unção sobre João estava na obediência ao chamado dele. Quando você tem um chamado e você é obediente, vem uma unção que liberta. Não só a sua vida, mas a vida de todo mundo que está com você. Então, por isso que é tão importante você saber quem você é, querido, querida. Porque a tua vida, o teu futuro, a tua alegria, a tua felicidade e de todo mundo que está ao teu lado depende disso. Você está entendendo? Então você é justiça de Deus, você é filho de Deus, você é verdadeiro adorador, você é mais do que vencedor e você representa Jesus aqui nesse lugar. Mas uma outra consciência que você precisa ter, não é só quem você é, mas o que você tem. E em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21 e 23, diz assim: portanto, presta atenção, que eu tenho certeza que esse é um daqueles textos também que a gente lê e passa por cima e não percebeu. Paulo diz assim, versículo 21, 3, 21 a 23. 1 Coríntios 3, 21 a 23, diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Diga, tudo é meu. O que significa isso? Lembra que Jesus disse o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas vos seriam acrescentadas. Por que as coisas são acrescentadas? Porque na verdade todas as coisas são suas. Mas elas só chegam à posse de você quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus. Está vendo que é tolice a gente priorizar o nosso sonho? Eu tenho um sonho de ser o maior proprietário de bois da fazenda lá no Mato Grosso do Sul. Muito bom, não tem nada de ilícito disso, mas isso não deve ser prioritário além do que seja a vontade de Deus. Você entendeu? E aí todas as coisas são acrescentadas porque todas as coisas são suas, na verdade. Prosperidade, provisão, saúde, tudo que você precisa, está tudo depositado no banco celestial. É só ir lá e tomar posse. Mas a posse, o cartãozinho lá, né, de aproximação, tem um cartãozinho de aproximação, ele só funciona quando você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a senha. E se você não tem essa senha, você passa o cartão e não vem nada. E aí você fica pensando, tem gente que tem sorte, mas eu não tenho. Não, tem gente que talvez esteja sabendo quem eles são. Então eu aconselho você a procurar ver quem você é, o que você tem. Outra coisa que a Bíblia diz é que a gente deve ter consciência também, não é só de quem nós somos e de quem nós temos, mas de quem Deus é. O irmão estava aqui do meu lado no começo do culto. Não sei se você viu, ele veio até mim, eu abracei ele. Ele estava chorando. Sabe o que foi que ele disse? Tem tudo a ver com isso aqui. Pastor, a igreja do Senhor Jesus Cristo ainda não sabe, tem consciência de quem Deus é. E ele começou a chorar. E sabe por que ele disse isso? Isso é verdade. Muitos não sabem de quem Deus é, porque se você soubesse realmente quem Deus é, você não ia ficar triste. Porque em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3, Pedro diz assim: se é que já tendes experiências de que o Senhor é bom. Isso significa que os crentes, muitos não têm essa experiência da bondade de Deus. Presta atenção, se eu sei quem eu sou, e todas aquelas declarações que nós dissemos, e eu sei o que eu tenho, e eu sei quem Deus é, não há nada que possa nos derrubar, querido. Você não parou para... Não tem nada que possa te derrubar. Nada. Mas é preciso ter essa consciência. Sem essa consciência, como é que você vai usar a sua fé? Então, quando o dia amanhecer ruim, cinza, e as notícias começarem a ser ruins, você diz: opa, Satanás, você não vai me entristecer no dia de hoje, não. Esse é o dia que o Senhor criou. Eu vou me alegrar e me regozijar nele.
Uma outra coisa que você precisa ter, que eu falei aqui em alguns trechos, não é só a consciência de quem você é, do que você tem e de quem Deus é, mas você precisa ter consciência de quem é o teu inimigo. Porque a gente tem uma tendência de achar que as pessoas são os nossos inimigos. E Paulo disse, nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso que estão nas regiões celestiais. O que está dizendo? Que são os demônios que são os nossos inimigos. E eles ficam rondando por aí, pelo céu. É o que a Bíblia diz, não é coisa de pastor. É o que a Bíblia diz. Então, quando você está cheio de Deus, tem consciência de quem você é, você pode ter certeza que o inimigo vai mostrar quem ele é. Porque ele agora não pode se esconder de você. E quando ele se mostrar contra você, aí é nesse momento que você tem que estar fortalecido em fé. Porque agora você sabe que a autoridade que você tem, você sabe quem você é, qual é o seu chamado, então você vai partir para cima dele. Você entendeu? Não pode ter medo de nada. Tem que partir para cima. Todo mundo aqui foi chamado para partir para cima, não é só o pastor não. Ah, tem uma pessoa endemoniada, vizinha minha lá, está quebrando tudo. Vai lá e põe a mão e bota esses demônios para fora. Você está entendendo? Não é chamar, pastor, eu tenho uma pessoa aqui que eu gosto muito, mas meu Deus, está quebrando tudo. Tem um filho dele aqui que está endemoniado. Vai lá e expulsa esse demônio. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Agora, olha só, se eu tenho consciência de quem eu sou, eu sou justiça de Deus, sou filho de Deus, eu sou mais que vencedor, e eu sou um verdadeiro adorador, e aí eu tenho consciência do que eu tenho todas as coisas, e ao mesmo tempo eu tenho consciência de quem Deus é, e eu tenho consciência de quem é o meu inimigo, o que é que falta? Eu vou dizer, só falta uma coisa, é ter consciência de qual é o teu futuro. E a Bíblia diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Sabe o que está reservado para o seu futuro? Ressurreição, arrebatamento, reino. O futuro é glorioso, querido. Então, se nosso presente é garantido de vitória e o nosso futuro é garantido de glória, por que é que você está triste? Você entendeu? Não temos motivo para estar triste. Por isso que eu disse, a alegria do Senhor é a tua força. Você sabe o contexto desse versículo, a alegria do Senhor é a vossa força? Lá em Neemias fala que eles estavam tristes. Por que eles estavam tristes? Porque eles estavam reconstruindo os muros e reconstruindo o templo, mas eles estavam tristes porque lembraram, quando leram a Bíblia, da glória passada de Israel. Querido, a gente tem que esquecer a glória passada e começar a construir a glória futura. A glória presente e a glória futura, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória que está sendo construída hoje vai ser maior do que a do passado. Você vai recordar do passado como dias bons, mas não melhores do que o seu futuro. Mas fique você consciente que o seu futuro é construído no presente. E o seu presente é construído pela sua fé. Não precisa responder, mas você vai fazer essa pergunta. Vai fazer de novo. Olha para o vizinho, olha nos olhos e diz, quem tu és? Quem tu és? Está começando a vir a resposta no interior? Quem tu és? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eu vejo um futuro e um presente de glória aqui. Eu vejo muitas vidas sendo salvas. Eu vejo muitas vidas sendo curadas. Eu vejo essa igreja lotada com vários cultos. Eu vejo muitas cadeiras, eu vejo os ar-condicionados, eu vejo centenas de pessoas fazendo rema. Eu vejo essa igreja crescendo, a gente expandindo para lugares maiores. Eu vejo a obra de Deus aqui nesse lugar. E você deve fazer parte desse mesmo projeto, porque essa é a visão de Deus para a nossa vida.
Aleluia! Glória a Deus. Quem é que eu sou? Quem você é? Amém? Eu não vejo derrotados aqui, eu vejo pessoas vitoriosas. Eu vejo pessoas firmes, sempre abundantes na obra do Senhor. Como diz lá em Tessalonicenses, sabendo que o teu trabalho não é em vão. Amém?